Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. O professor Edmundo Medeiros analisando novas medidas de fiscalização e cobranças que estão cada vez mais severas contra os contribuintes brasileiros. O advogado Marcos Bernardini falando sobre o 13º salário, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a oncologista-chefe do Grupo de Mama do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Laura Testa. Fique conosco. SINP, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Novas medidas de fiscalização e cobrança de tributos evidenciam políticas fiscais cada vez mais severas contra os contribuintes brasileiros. Acompanhe a análise do professor Edmundo Medeiros. Eu gostaria de comentar hoje algumas dessas situações que ganharam destaque nas últimas semanas e são todas ligadas por essa intenção generalizada do fisco em todos os seus níveis de governo de tornar cada vez mais rígidas as medidas adotadas contra os contribuintes que, segundo seu entendimento, deixam de recolher indevidamente tributos em todas as esferas de governo. A primeira medida diz respeito ao protesto da certidão de dívida ativa. Essa medida passou a ser adotada de forma generalizada em todos os níveis de governo e gerou reação dos contribuintes que buscaram no Poder Judiciário afastar essa possibilidade de cobrança indireta do crédito tributário. E por que se diz indireta? Porque a cobrança prevista em lei, a cobrança que é adotada classicamente como forma de cobrança do crédito, é a cobrança judicial, a execução fiscal. Portanto, os contribuintes buscaram no Poder Judiciário afastar o protesto desta certidão que vai originar a execução fiscal. E, no entanto, há poucos dias o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por uma de suas sessões, que essa medida adotada pelos fiscos em todos os níveis de governo é uma medida legal, é uma medida que poderá continuar a ser adotada, o que evidentemente representa maior preocupação ao contribuinte, que pode sofrer restrições de crédito em situações que ele até não deixou de pagar intencionalmente. Em algumas situações ocorrem erros na apuração de tributos, em algumas situações o recolhimento de uma guia com um código diferente do que deveria ser feito provoca aí um apontamento que pode restringir crédito desse contribuinte. Uma segunda situação diz respeito a uma portaria recém-publicada pela Receita Federal. A Receita Federal divulgou que passará a divulgar mensalmente no seu próprio site uma relação com os contribuintes que, em processos administrativos fiscais, sofreram representação fiscal para fins penais. O que isso significa? Toda vez que um contribuinte é autuado pelo não pagamento de tributo, seja esse pagamento intencional ou não, essa autuação origina um processo administrativo em que o contribuinte então irá se defender. Em alguns casos, o próprio fiscal entende que há ali indícios da ocorrência do crime de sonegação. E apenas isso, apenas a conclusão de que há indícios de sonegação, motiva o envio de cópia desse processo para o Ministério Público Federal, a fim de que ele investigue essa eventual ocorrência de crime. O que a Receita Federal, então, acaba de divulgar é que, nesta situação, resultará na divulgação do nome do contribuinte no site da Receita Federal como um contribuinte que sofreu representação para fins penais. Evidentemente, toda medida que representa maior transparência, em regra, ela é uma medida louvável, mas neste caso, nós entendemos que a Receita Federal ela busca punir o contribuinte numa situação em que sequer há iniciado um procedimento de investigação. Veja só, a Receita Federal, quando ela comunicar a possível ocorrência de um crime que será então investigado na esfera própria, na esfera policial própria,
ela já divulgará no seu site que o contribuinte, então, encontra-se nessa situação. Isso, evidentemente, poderá causar constrangimentos e até dificultar a atividade empresarial desse contribuinte, o que não poderia contar com o apoio dos próprios contribuintes e de pessoas do direito que analisam esse tipo de situação e comparam a medida com aquilo que se espera do poder público, especialmente em relação aos direitos que são constitucionalmente assegurados aos contribuintes. Até o dia 16 de dezembro, o público poderá fazer uma imersão na história do MAN, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A exposição comemorativa MAN 70, MAN e MEC USP, reúne obras, artistas e ações pioneiras que marcaram a trajetória da instituição. Fundado em 1948, o museu é um dos primeiros do Brasil dedicados a colecionar e exibir a arte moderna. Entre as peças selecionadas para esta exposição, encontram-se trabalhos de Juan Miró, Alfredo Volpi e Geraldo de Barros. Os temas são focados no futuro da sociedade, como a relação entre a arte e a ecologia. O Museu de Arte Moderna fica localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, no portão 3 do Parque do Ibirapuera. Visite! O 13º salário, ou a chamada gratificação natalina, é um direito que todo funcionário registrado tem, seja ele um trabalhador urbano, rural, avulso ou mesmo agora a empregada doméstica. Esse valor, ele representa então uma bonificação correspondente a aproximadamente um salário a mais do funcionário. Ele pode ser pago de fevereiro, 1º de fevereiro, até o limite 30 de novembro. É muito comum que a primeira parcela ela acaba caindo sempre no dia 30 de novembro, mas ela pode ser paga tanto em fevereiro, 1º de fevereiro, até o limite da primeira parcela, 30 de novembro. E esse adiantamento, essa primeira parcela, deve corresponder a 50%, metade do salário anterior ao pagamento. O 13º, ele corresponde a 1/12 de trabalho do funcionário, sempre levando em consideração pelo menos 15 dias. Ou seja, se o funcionário trabalhou 15 dias, ele já naquele mês tem direito, então, ao percentual daquele mês de 13º. É importante observar que algumas convenções coletivas ou mesmo acordos coletivos estipulam datas diferentes para pagamento dessa primeira parcela do 13º. Então é importante verificar se no acordo coletivo ou convenção coletiva tem alguma norma que especifica ou diferencia esse pagamento. É possível também que o funcionário ele receba essa primeira parcela se ele solicitar junto com as férias. Então, se no início do ano ele solicitar à empresa o pagamento adiantado do 13º dessa primeira parcela, ele pode receber junto com as férias. A segunda parcela deve ser paga, então, com os descontos de INSS ou imposto de renda, até o limite de 20 de dezembro, ou seja, a primeira parcela não tem nenhum tipo de desconto e corresponde à metade do salário anterior àquela parcela. Já a segunda parcela tem os descontos e aí sim é onde o empresário vai fazer a proporcionalidade e haverá então a incidência dos descontos legais. O mineiro Alberto Santos Dumont construiu e voou os primeiros balões dirigíveis da história. Ele também foi a primeira pessoa a decolar num avião movido por um motor a gasolina. Em 23 de outubro de 1906, ele voou cerca de 60 metros a uma altura de 2 a 3 metros no campo de Bagatelle, em Paris, com o famoso 14 bis. O motor do 14 bis foi adaptado de um modelo usado em lanchas. O trem de pouso foi feito com rodas de bicicletas e o piloto ficava num cesto parecido com o de um balão. O revestimento do avião era de seda impermeabilizada com cera de abelha. Essa, você sabia?
Entrevista da semana. Nossa convidada de hoje é a doutora Laura Testa, que é chefe do grupo de mama do ICESP. O tema, a doença do século. Como isso afeta a sua vida, a sua relação de trabalho e a sociedade como um todo. É um prazer tê-la conosco, doutora. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Muito importante nessa semana, nessa data do combate ao câncer, a gente poder falar sobre esse tema que afeta tantas pessoas. Nós que agradecemos. Quando se fala dessa doença, você não afeta só o paciente, mas você afeta a vida, a família, a relação de trabalho, enfim, você afeta todo um modo de vida. Como é que a senhora vê isso? O que a senhora recomendaria? A gente fala que na primeira consulta que as pessoas vêm para o oncologista, raramente você vê uma pessoa sozinha. No mínimo tem uma, duas, três. Às vezes a gente tem que pegar a cadeira para quanta gente vem numa primeira consulta. Então é claro que essa é uma doença que afeta mais do que uma pessoa. Então a gente vê claramente o quanto, às vezes só de ouvir o diagnóstico, a pessoa às vezes já perde o chão. Então a gente tem que sempre ouvir as angústias, saber de onde está vindo cada uma daquelas angústias e mostrar para ela que tem um caminho, que na grande maior parte das vezes as pessoas vão ficar curadas. Lógico que tem casos onde cura não é possível, mas a gente pode dar boa qualidade de vida e controle de sintomas. Mas a grande maior parte das pessoas vai ficar curado e que a gente tem que ajudar é que elas trilhem esse caminho junto com seus familiares e muitas vezes até dentro do ambiente de trabalho. Então vamos focar no desenvolvimento científico, tecnológico, aí a possibilidade de cura. Quais são os grandes caminhos para essa cura? Quais são as chances das pessoas ficarem apavoradas de uma forma desnecessária? Porque é uma doença como qualquer outra doença. Você morre do coração, você morre do rim, você morre de várias outras doenças. E o câncer é só mais uma delas. Vamos lá. A ciência está evoluindo para a cura ou não? Eu acredito que a gente está caminhando muito. A gente tem a grande maior parte das pessoas que estão ficando curadas. A primeira coisa que a gente tem é o diagnóstico precoce. Eu acho que a adesão aos programas de promoção de saúde, onde os exames de rastreamento para fazer diagnóstico precoce do câncer são parte disso, tem uma grande parcela da responsabilidade da gente curar mais pessoas. Então, poder fazer um diagnóstico precoce no momento onde a sua doença tem mais chances de cura é maravilhoso. Aliado a isso, mesmo quando a gente faz o diagnóstico, nem sempre na situação mais precoce possível, mas com uma doença um pouco mais avançada, a gente ainda assim tem muitos tratamentos. Os tratamentos evoluíram sobremaneira nas últimas nas últimas décadas, e a gente tem tratamentos hoje até menos agressivos, com mais chance de cura. Então, especificamente no câncer de mama, antigamente, a grande maior parte das mulheres precisava retirar a mama toda. Hoje, a gente, na grande maior parte das vezes, não precisa. A gente diminuiu o tamanho da cirurgia axilar, que era a cirurgia que podia dar o risco da mulher ter o linfedema, aquele inchaço do braço. Então, muitas coisas avançaram. Da parte dos medicamentos, a gente tem medicamentos hoje mais precisos, medicamentos-alvo, que vão atuar mais especificamente na célula doente e afetando menos as outras estruturas saudáveis do corpo. Muitas coisas na vida das pessoas estão ligadas exatamente à postura do médico. Se o médico mostra que tem caminhos, que tem cura, que tem solução, a reação é de um tipo. Se a reação não é no caminho da cura, mas sempre dizendo a verdade, sem faltar com a verdade, a reação é absolutamente outra. A senhora tem vivenciado isso? A gente sabe que, lógico que a interação entre o paciente e o médico, eu falo às vezes que é um casamento. Lógico que a pessoa pode se divorciar, encontrar outro médico, não tem nenhum problema, mas fato é que ela vai ficar, entre aspas, casada com o oncologista. Então, o tratamento, mesmo que tenha uma fase que é mais intensa, nem todo mundo precisa fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, mas na fase do diagnóstico, até decidir qual que é o plano de tratamento, mas mesmo assim essa pessoa vai precisar ser acompanhada. Então, é um casamento.
casamento, então você vai se ver várias vezes, então tem que gostar. Então acho que essa empatia tem que existir, senão não tem como você ter uma relação de confiança, de você poder estar tranquilo. O paciente, a família tem angústias, tem perguntas, eles têm que se sentir acolhidos. Então precisa haver um bom entrosamento. A gente, eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu tenho as melhores pacientes do mundo, mas a gente precisa de um ânimo. E a outra coisa é que, aproveitando nesse ano, as pessoas que são animadas para a cura é maravilhoso, mas também a gente não pode cobrar do paciente que ele esteja sempre animado e sempre positivo. Claro que a gente quer que ele seja positivo e vá pela cura, mas é natural no momento que você recebe o diagnóstico, no momento que você recebe a notícia que vai ter que fazer um tratamento que você não queria, que a pessoa fique abalada. Eu digo isso muitas vezes para os familiares, porque a gente, claro que quer ver a pessoa bem e positiva o tempo todo, mas todo mundo fica triste uma hora, né? O apoio familiar é fundamental? O apoio familiar, eu não tenho sombra de dúvidas que faz toda a diferença. A pessoa que tem ao seu lado uma pessoa para caminhar junto, caminha muito mais tranquila. A gente sabe, por exemplo, que quando você numa consulta, mais ou menos a pessoa consegue absorver 30% da informação que a gente passa para ela. Se a gente usou a palavra câncer, acabou de dar o diagnóstico, normalmente a pessoa relata depois que depois daquela palavra, ou depois da palavra quimioterapia, ou depois de alguma palavra que teve um impacto para ela, ela não ouviu mais nada durante a consulta, ela não gravou nada. Então o acompanhante é fundamental para a gente que possa ter uma instrução do que são os próximos passos, tá certo? A doença é contagiosa? A doença, o câncer, não é contagioso. Existem algumas infecções que aumentam o risco e que até causam câncer, como, por exemplo, a infecção pelo papiloma vírus humanos, o HPV. Então, um HPV é um vírus, ele é transmissível e ele aumenta a chance daquela pessoa ter câncer, mas o câncer não é transmissível. Então, isso significa que as pessoas que estão em tratamento não contagiam as outras pessoas. Exatamente. O que significa que no ambiente de trabalho não existe nenhum motivo para se ter qualquer segregação ou qualquer preocupação de contágio, etc., com as pessoas. Pelo contrário, é um motivo de ter um ambiente acolhedor, é um motivo de ter o apoio junto com a família para que esse paciente se recupere. Isso é importante? Isso é muitíssimo importante. Eu tenho pacientes que trabalham, que eu peço até para tirar o pé do acelerador, de que continuam trabalhando igual, no mesmo ritmo que estavam trabalhando antes. O trabalhar durante um tratamento de quimioterapia, por exemplo, é algo que não é para todo mundo. Tem gente que de fato vai se sentir tão debilitado, algumas pessoas têm uma suscetibilidade diferente, os esquemas de quimioterapia são diferentes, e algumas pessoas não vão se sentir fisicamente bem para trabalhar. Quem puder e quem quiser. Exatamente. Quem puder e quem quiser trabalhar tem que se sentir acolhido no ambiente de trabalho para poder fazer isso. Isso não quer dizer que as pessoas que terão um sofrimento mais intenso no tratamento não estão no caminho da cura. Não necessariamente. Muitas vezes o tratamento é muito agressivo porque ele é curativo e às vezes a gente não pode diminuir uma dose porque a gente vai afetar a chance de cura. Não é sempre que isso acontece, mas em alguns casos a pessoa vai fazer um tratamento muito intenso que vai ter dificuldades de trabalhar. E não tem nenhum problema, ela pode estar no caminho da cura também. Não é necessariamente um problema não trabalhar. Tem que trabalhar quem pode e quem quer. A ciência tem evoluído fortemente em novos medicamentos, em novas metodologias. Agora se comenta da imunoterapia, etc. Isso é real? Isso é real. A imunoterapia, a gente não tem uma ampla utilização para os cenários curativos. A imunoterapia, ela vem como um tratamento para pacientes que já têm doença muito avançada, metastática, onde cura normalmente não é o que acontece com esses pacientes, mas mudou completamente
rapidamente o cenário de uma pessoa que tem um melanoma, por exemplo, metastático, que antes era um câncer gravíssimo, que mesmo com a quimioterapia que a gente tinha há uma década atrás, eram doenças muito graves. E hoje, com esse tratamento, a gente tem uma esperança, as pessoas vivem muito mais tempo, muito melhor. A imunoterapia não tem o mesmo benefício em todas as doenças, então, em melanoma, rim, câncer de pulmão, isso tem um impacto maior. Digo isso porque, por exemplo, na minha área de câncer de mama especificamente, esse impacto é muito menor, é restrito a um número muito pequeno de pacientes, infelizmente, mas ainda assim, para essas pacientes que têm essa oportunidade, pode ser melhor. A cirurgia é um caminho da cura, quando possível? A cirurgia, na grande maior parte das vezes, faz parte obrigatória do tratamento curativo. Em algumas situações, a gente pode não fazer cirurgia e mesmo assim ter a cura. Um caso são os tumores que a gente chama os tumores hematológicos, os linfomas, leucemias, que são tumores do sistema linfático, hematológico que está no corpo todo. Então, normalmente, a quimioterapia e a radioterapia são suficientes, não há cirurgia para esses casos. Mas em alguns casos, você pode fazer um tratamento localizado com quimioterapia e radioterapia e não precisar da cirurgia para ter uma cura. Ou seja, com o aumento da longevidade das pessoas, o câncer está tomando um lugar de primeira posição nas doenças como a doença do século? Em alguns lugares isso já acontece, em alguns lugares do país a gente já consegue ver claramente a tendência das doenças cardiovasculares, que ainda é a primeira causa de mortalidade no Brasil, diminuindo, o que significa que os cardiologistas estão fazendo um ótimo trabalho, as pessoas estão... Claro. Né? E o câncer vem aumentando como taxa de mortalidade. Isso tem algumas implicações, alguns motivos. Porque a população está vivendo mais, então a pessoa tem mais tempo para ter um câncer. O câncer aumenta com a idade. E se a pessoa não faleceu do coração, não faleceu de uma doença infecciosa que hoje é prevenível com vacina, ela vai ter mais chance de ter um câncer no futuro. Qual seria a sua grande sugestão para as pessoas? Eu acho que a senhora já colocou claramente que o check-up, ou seja, a verificação para o diagnóstico precoce, é um primeiro caminho. E antes disso, qual o caminho anterior a esse check-up para se evitar a doença? Essa pergunta é a mais maravilhosa. Eu acho que fazer os exames, as pessoas precisam fazer os exames, mas o que eu mais quero é que esse exame nunca venha alterado. Claro, todos nós. Para isso, a gente precisa ter... na verdade, uma melhor qualidade de vida. Não é garantir que as pessoas que fazem tudo isso não vão ter a doença, mas você aumenta muitas vezes a chance de você não ter nenhum problema de saúde. Então, se alimentar bem consiste de ter uma variedade de alimentação com frutas frescas, vegetais frescos e uma variedade de alimentação, diminuir as gorduras, tudo isso que as pessoas já sabem. Fazer atividade física, peço a todos que façam atividade física, a gente precisa voltar a gostar de atividade física. A maioria de nós já gostou de fazer isso na juventude e a vida, o trabalho, a família nos levou para outros caminhos. A gente precisa aprender novamente a gostar de fazer atividade física e fazê-lo por prazer. Isso vai deixar a nossa vida melhor e vai evitar muitas doenças. Ficar longe do cigarro, que claramente não é proibido porque existem outros motivos comerciais, sociais, outras coisas, mas obviamente cigarro mata, eu não tenho a menor dúvida, não só de câncer, mas do coração, de enfisema. E o álcool é utilizado largamente, sem ser necessariamente algo que vicia as pessoas, então as pessoas fazem uso, entre aspas, recreacional, mas a gente acaba consumindo mais álcool do que anteriormente, e isso aumenta o risco de câncer, não só o câncer de fígado, mas câncer de mama aumenta com exposição ao álcool. A gente precisa ter uma vida mais saudável e evitar esses hábitos ruins. Doutora Laura Testa, nós agradecemos muito aos esclarecimentos, ao posicionamento e a grande notícia de que câncer tem cura e cada vez mais a ciência vem evoluindo na direção de tratamentos menos agressivos e mais pessoas sendo salvas, mais pessoas voltando à plenitude e à cura e o brilhantismo do caminho para se evitar tudo isso, que é o melhor caminho. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!